Assista agora Dois Dedos de Prosa, com Jacira Abdon. Entrevistas sobre os mais diversos temas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14 horas, aqui na TVA Acre. Seja bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Prosa. Hoje nós vamos conversar com o professor Fortunato Martins, ele que é professor universitário da UFAC, é eletricitário, também é pré-candidato a deputado estadual e hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos. Então, professor Fortunato, seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Prosa. Ok, Jacira, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui conversando com você, ter a oportunidade de estar com seus acompanhantes, telespectadores, os internautas que você também tem aí, os seguidores do seu programa. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. E claro, parabéns pela prosa, né? A prosa é sempre muito interessante porque a gente tem a oportunidade de estar abordando aí vários assuntos, né? Verdade. Então são assuntos pessoais, assuntos de interesse público e a questão da pré-candidatura, ela caminha nesse sentido. Nós temos que, de fato, ter muitas prosas para esclarecer quais são as nossas bandeiras de lutas, o que pensamos sobre a sociedade, quais são as nossas referências de trabalho, o que pensamos da política e o que de fato queremos também com a política. Qual é a contribuição, né? Qual é o nosso preparo para contribuir? Porque não adianta também termos apenas a visão de uma determinada temática. Nós precisamos estar preparados para enfrentá-la. E quais são as alternativas que nós temos diante da realidade? Se disponibilizar, né, a prestar esse serviço para a sociedade. Então, assim, professor, o senhor já foi candidato numa outra situação, é isso? Sim. Eu já fui candidato ao Senado pelo PSOL em 2014, né, tive o convite do partido, estávamos ali naquela construção, foi uma experiência bastante significativa, né, de construir o PSOL, de uma proposta alternativa, andamos por todo o Acre. Quando você está num partido, digamos assim, de menos evidência e considerado pequeno por recursos, por quantidade de militantes, pouco conhecido, você precisa de um esforço muito grande. Eu lembro que andei o Acre todo, né, praticamente sozinho, eu e o Algenor, que era um colega meu, que era candidato a deputado estadual, mas nós fomos levando a candidatura do partido e isso também nos deu uma experiência muito significativa. Me deu a oportunidade de conhecer também todos os municípios, e conversar com várias pessoas. E conhecer realmente a realidade do nosso estado, né? Isso é importante, porque naquele momento, eu lembro que nós fomos muito bem avaliados pela crítica, né? Fomos entrevistados também em vários canais de televisão, participamos de alguns debates e fomos bem avaliados. Eu não dei uma continuidade de candidaturas em virtude da profissão de professor, né, que eu preciso estar me qualificando sempre, e aí tive que me afastar um pouco, porque eu não sou também um político profissional, eu sou um profissional da educação, do nível superior, e fui fazer meu mestrado, fui fazer meu doutorado, me preparar inclusive para esse momento também, que é o desafio agora da pré-candidatura e futura candidatura. Então eu tive que recuar um pouco, né, dessa relação política, me dedicar a isso, que hoje, de uma certa forma, eu também me considero realizado e, claro, prestando um serviço melhor, né, para a educação, porque a qualificação de mestrado e de doutorado você oportuniza também para os seus alunos, para aqueles ali que estão precisando de você, para a sociedade, um trabalho melhor. Então, foi necessário fazer isso. E é claro que no estudo a gente aprende muito mais, né, sobre a realidade acreana, sobre a realidade amazônica e sobre a realidade brasileira. Então eu acredito que não só como professor, mas como pessoa, né, e também como uma pessoa que está disponibilizando o nome para a sociedade, eu estou mais preparado do que estava há um tempo antes, atrás, né? Então,
É por isso também que estamos disponibilizando o nome a pedido dos colegas, dos parceiros militantes partidários, pessoas que já têm uma certa convivência conosco. Maravilha. Agora, professor Fortunato, como é que o senhor avalia a atuação dos nossos deputados estaduais? Essa legislatura, como é que o senhor avalia hoje a atuação dos nossos deputados estaduais? Olha, nós podemos fazer assim de forma muito genérica, né? Dizendo, olha, os deputados não têm correspondido à expectativa da população, a população está desempregada. Mas eu acredito que é importante nós trilharmos assim algo específico, fica melhor para nós. Por exemplo, nas questões, na relação com o trabalhador, toca 2 pontos, e a outra é a questão, por exemplo, da juventude, né? Isso são 2 temas bastante interessantes e sensíveis que quase não estão aí para ser avaliado no dia a dia. Nós temos um estado carente, nós temos uma população que fica sem emprego e sem renda, e a juventude vem sofrendo bastante violência. A primeira violência é do Estado e a violência do poder público. Na legislatura atual, eu acredito que deixa muito a desejar. Por quê? Porque nós não temos políticas públicas específicas em defesa da juventude. Você anda nos bairros de Rio Branco, você anda nos municípios e você não vê a intervenção do Estado atuando nisso, né? Então, você não tem leis para geração de emprego e renda e amparo da juventude. Você não tem instituições nos bairros atuando, né, para diminuir as fragilidades. Não... Questão de capacitação profissional também falta muito, né? Sim, professor? Exatamente isso que nós estamos falando. As escolas é só para o aluno ir e final de semana está fechada. Os cursos de qualificação e de formação não existem, agregadores de atividades para a juventude, de forma que a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais poderiam estar atuando melhor. Agora, com leis que obriguem o gestor público, o governador, a aplicar recursos naquelas atividades. Não é estar uma Assembleia Legislativa à mercê do plano de governo, porque proposta de governo fica no papel e o executivo faz se quiser. O que nós temos que ter é um parlamento forte, que ele crie as leis específicas nos casos de cursos, de formação, de capacitação, de atividades esportivas para os jovens que estão no bairro, para qualificar, né, para diminuir as fragilidades sociais que aí estão. E aí nós poderíamos caminhar de forma diferente para dizer, olha, a juventude está violenta, está tendo muita violência, mas a ausência do poder público é a violência maior que eu consigo visualizar nesse estado, por um parlamento que eu considero fraco, em virtude desta questão, entre outras. Então, se eu não tenho um parlamento atuante, se eu não tenho leis, eu fico à mercê do gestor público. E às vezes eu tenho também um gestor, um governador, um prefeito, frágil, fraco, que ele não tem essa visão. Mas quando eu tenho a leis, como existe na questão do investimento da educação, que obriga o gestor a fazer aquele investimento, ele tem que fazer. Porque eu tenho as instituições fiscalizadoras que atuam diretamente nisso. Eu não posso ficar, por exemplo, num parlamento construindo emenda todo ano. Né? Olha, eu vou fazer uma emenda para aquela escola, fazer emenda. Porque isso acaba que criando também um clientelismo, fragilizando a própria sociedade. Então, os recursos que nós temos, eles têm que ser construídos a partir de leis. E aí eu estou defendendo a sociedade. Distribuído de forma mais igualitária. Sim, sem dúvida, é exatamente isso. Então eu vejo que fracassa nesse aspecto, porque nós não temos lei de amparo à juventude, de criação de emprego e de renda. Qual é a política de geração de emprego e de renda que nós temos para a juventude? Outra coisa, professor Fortunato, queria que o senhor falasse um pouquinho mais
essa falta de uma certa prestação de contas por conta do nosso legislativo. É tanto que você percebe assim, às vezes, quando determinados, né, deputados estaduais e até federais também se candidatam à reeleição e às vezes muitos eleitores, mas quem é, né? Não, nunca ouvi falar dessa pessoa, não lembro dessa pessoa. Às vezes ele até votou no indivíduo e ele não lembra. Por quê? Porque falta uma certa prestação de contas, né? Mais firme dessas ações, ou às vezes as ações são pífias, né? Sim. Nós estamos chegando próximo das eleições, né? Nós estamos praticamente a 4 meses da eleição, aí do dia da eleição. E aí muitas pessoas nos bairros, né? O eleitor, né? Como eu, como você, acaba que reclamando, olha, o candidato, aquele fulano que foi eleito, ele só aparece agora de 4 em 4 anos, nos outros anos aqui nos deixou de lado. Mas eu tenho dito que é ao contrário, ele lembra de você todo dia. Ele lembra de você todo dia e muitas vezes a lembrança dele é justamente para lhe prejudicar. Ele está lhe vendo pelas costas, ele está lhe prejudicando, porque não está fazendo justamente essas políticas públicas que deveriam fazer. Aí eu retomo para dizer para você que, por exemplo, a fragilidade do parlamento, ela se dá em alguns aspectos muito claro com relação àquelas propostas que os sindicatos vinham trabalhando dos servidores públicos que queriam reajuste. E lá o governo interviu, aí foi uma polêmica grande aí na sociedade acriana, que votou contra as propostas que estavam sendo construídas pela Assembleia Legislativa, em que inclusive provando que era possível fazer o reajuste, e o governo foi lá e justamente influenciou a Assembleia, determinou, podemos assim dizer, e votaram contra os trabalhadores. E observem o seguinte, que os parlamentares da base do governo não apresentaram os números que justificassem o voto ao contrário. Então, quer dizer, você vota ao contrário sem saber o que está votando. Que parlamento é esse? E a sociedade tem que cobrar esse tipo de atitude, né? Certo. Então você tem um parlamento que tem um conjunto de fragilidades, que é a questão da qualificação, que não dialoga com a sociedade. O que é que justifica o meu voto? Né? E aí aquela questão também que o eleitor, ele vota e entrega um mandato para o parlamentar, né? Ninguém atua mais, né? Às vezes só os sindicatos que cobram dos parlamentares, mas o cidadão que muitas vezes não tem uma instituição representativa, não tem como, digamos, alcançar, pelo menos no nível de crítica, aquele parlamentar que demonstra fraqueza ali na Assembleia. Eu considero que a gente, de fato, precisa, né? Os jornais sempre falam isso, né? Olha, essa legislatura que nós estamos tendo aí na Assembleia Legislatura é uma Assembleia fraca, salvo fulano, ciclano, beltrano, quer dizer, muito pontual. Quem perde com isso é a sociedade. Agora, perde também por um conjunto de razões, né? O poder do dinheiro acaba que prevalecendo no processo eleitoral e o debate político nesse período de pré-campanha e de campanha acaba ficando ao lado, né? As pessoas votam muito mais pela força de quem tá próximo do que pela força da qualificação, do interesse de fato público da sociedade. E aí, no conjunto, nós somos vencidos, né? Nós ficamos 4 anos sendo vistos pelas costas, sendo prejudicado. E aí, onde que isso impacta? Impacta na situação que nós temos de sociedade, muitas vezes refém das grades na casa, as pessoas às vezes não podem sair, porque a pessoa já nasce violentada nesse processo todo. Ela já nasce violentada. Bom, agora nós vamos a um pequeno intervalo em nosso 2 Dedos de Prosa e já já nós voltamos conversando um pouco mais com o professor Fortunato, ele que é pré-candidato a deputado estadual. 2 Dedos de Prosa.
A arraiá de ofertas é no Varejão São Francisco. São ofertas para você fazer a festa em casa. Café Santa Clara 250 gramas só R$ 8,99. Feijão cumbuca só R$ 9,45 kg. Creme de leite mococa 200 gramas R$ 3,19. Salsicha friato R$ 9,99 o quilo. Filé de peito de frango bandeja R$ 20,99. Tinta cor e tom só R$ 8,99. Varejão São Francisco. Você de carrinho cheio e economizando sempre. Já conhece a Casa Kids? Temos brinquedos, vidros, utensílios domésticos e decoração. Conjunto de facas 7 peças Brinox, R$ 109,90. Toalha de banho Carícia, 70 por R$ 1,30, só R$ 19,90. Kit cobre-leito Benecasa Queen, 2,30 por R$ 2,50, R$ 149,90. Kit 3 panelas de pressão Brinox, 3 litros, 4 litros e meio e 7 litros e meio, só R$ 299,90. Casa Kids, brinquedos e utilidades do lar. 2 dedos de prosa. Bom, nós voltamos com o nosso 2 dedos de prosa. Eu volto conversando com o professor Fortunato, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. Nós estamos falando aqui sobre essa legislatura, sobre vários assuntos. Só para encerrar essa parte da política, né, dessa atual legislatura. Professor, na sua opinião, falta também o eleitor, digamos assim, conhecer melhor qual é esse papel do deputado estadual? Falta, né? Olha, eu acredito que sim, né, em alguns aspectos, né, mas eu acredito que o eleitor ele tem um pouco, se não plena, mas ele conhece um pouco do que seria de fato o papel de um parlamentar, né, de um parlamentar que é fazer as leis, né, e aplicar as leis, fazer com que o executivo aplique as leis e faça o papel de fiscalizador da sociedade, que consiga interagir, né? Agora, a atuação da população é importante, é fundamental para o trabalho parlamentar, né? Como eu falei ainda há pouco, o parlamentar, ele se apropria do mandato, ele vota de acordo com os seus interesses, né? E aí aposta nessa força, como eu falei antes, do dinheiro, da propaganda, de que na próxima mandato ele está aí, porque a população, ele dita, esquece. O que acontece é que a população não acompanha o trabalho do parlamentar se não for de acordo com o interesse dela. Por exemplo, os interesses dos professores não interessam ao conjunto da sociedade. Eu não me importo com os professores. Os interesses dos entregadores não me interessam aos professores. Então, ou seja, no conjunto da sociedade, a fragmentação ela acaba que nos fragilizando também consideravelmente, né? Então, esse parlamento que não atua de forma qualitativa para a sociedade cria fragilidades imensas. Nós estamos vendo aí agora, por exemplo, quantidade de pessoas devendo, né, o FIES. Quantas pessoas saíram da universidade por não ter condições mais de pagar as parcelas das universidades? O governo parcelou em um quantitativo imenso. Porém, qual é a política pública que nós temos para abrigar esses estudantes nas instituições públicas? Nós temos a Universidade Federal do Acre, que comporta todo ano em torno de 10 mil pessoas. Mas o último Enem deu mais de 30 mil pessoas querendo uma vaga na universidade pública. Isso precisa ser analisado à luz do interesse público, à luz do papel de uma instituição que é a Assembleia Legislativa, à luz do Executivo. O que eu faço com essas pessoas? Eu vou deixar aí por quanto tempo? E outra coisa, as pessoas que fizeram o financiamento FIES, né, desse ensino superior, saem graduadas, mas aí se elas saem desempregadas só com diploma, elas não têm condições de pagar, né? Esse é o grande problema, porque às vezes a boa vontade de pagar foge às vezes à realidade de muitos graduados, pessoas que já estão qualificadas para o mercado de trabalho, mas você não tem esse espaço para trabalhar, para atuar. E o governo, realmente, o poder público poderia ofertar uma oportunidade, né, oportunizar essas pessoas graduadas, qualificadas, para que elas possam, pelo menos, né, ter condições de ficarem adimplentes com FIES. Sim, em outro aspecto, por exemplo, a questão da geração de emprego e de renda. Quando nós temos um parlamento fraco, e eu vou
tocar nesse assunto, porque ele é fundamental para a sociedade acreana. O que é que nós temos de compromisso da sociedade para a geração de emprego e de renda no Acre? Nós praticamente não temos, porque nós não temos leis obrigando o governo a investir, por exemplo, num polo de produção de frutas, de hortaliças, de grãos. Onde é que tem a lei? Não tem. Né? O interesse empresarial específico, muitas vezes, ele acaba aqui esbarrando em uma legislação. E aí não tem, por exemplo, o financiamento específico para determinada área. Né? Nós não temos a estrutura necessária, nós ainda estamos, olha, brigando para ter o direito dos ramais ali transitáveis. Então nós precisamos o quê? De uma lei na Assembleia Legislativa que obrigue o gestor público a investir todo ano na recuperação do ramal. Não é o dinheiro que vem que agora eu sou governador, vou investir lá. Não, é lei, você precisa criar isso. Né? E os polos de produção, onde é que eles estão? Não estão em lugar nenhum. É só o executivo que tem que tomar essa iniciativa? Não. Sai dessa condição de política de governo para ser uma política de Estado. Sim, a política de Estado, que é a política pública, que é a lei, né? Essa que é mantida. Isso, né? Um dia desse eu estava conversando com... Perpassa os governos e a lei continua. Eu conversando um dia desse com um colega, e eu falando, olha, o esporte, eu sou militante do esporte também, organizo campeonatos, também tenho time, eu falando... Quem faz futebol no Acre, o futebol amador, somos todos voluntários, você, eu, nós é que fazemos esse. Cadê a política pública para o esporte? Não existe política pública para o esporte. A cultura então nem se fala, né? A cultura nem se fala. Aqui agora, a prefeitura, eu acho que é importante, né, você ter uma verba específica, a prefeitura, olha, nós temos 1 milhão para ser investido, eu acho interessante. 1 milhão é importante, é um bom começo, mas só que 1 milhão para você fazer atividades esportivas em Rio Branco desaparece. Porque qualquer campeonato desse do bairro, aí você gasta 10 mil reais, porque são materiais esportivos que você tem que cobrar, são bolas, é um conjunto de situações. E de onde é que tem a política pública? Extremamente fragilizada. Você não tem. Então, o voluntarismo acaba que nos fazendo muito mal. Por quê? Porque nós criamos também, nesse processo todo, a fragilidade para o político oportunista, que fica criando o cliente, né, daquele que vai lá, que dá uma bola, que dá não sei o quê. Você tira a liberdade... Fazendo um assistencialismo. Um assistencialismo. Você tira a liberdade do cidadão, inclusive na livre escolha, né, dos seus candidatos agora. Nós conversamos aqui com uma outra pessoa pré-candidato também e a gente falava sobre isso, e eu alertando, né, o eleitor fique atento, porque se o seu candidato, ele apela, né, para o poder do dinheiro, para comprar o seu voto, desconfie, né? Agora, professor Fortunato, o senhor também é eletricitário. Qual é a sua opinião em relação a esse processo de privatização da Eletrobras? Olha, eu sou funcionário da Eletrobras já há 17 anos. Né? Já assim que saí também da escola técnica, trabalhei por 2 anos nas centrais elétricas do Amazonas. Então, estou 19 anos no setor. Né? Eu tive pouco emprego, a Eletrobras é o meu segundo emprego. Né? E a UFAC, meu terceiro. Então, eu tive, digamos, poucas mudanças de empresa. Trabalhei com várias atividades assim, no meu processo de adolescência, mas os empregos mesmo foram relacionados a isso. Nós temos que defender nosso emprego, isso é uma lógica, mas não é isso que nos mobiliza para estarmos contra o processo de privatização, não é unicamente isso, não, certo? E às vezes o cidadão diz, porque eles são contra a privatização porque tem super salários. Imagina, nós não temos super salários, né? O que nós temos, assim, como funcionário público é uma certa estabilidade, que eu acho justo, para que o poder público, ou o gestor, né, que passa 4 anos, não está perseguindo ninguém, tirando e colocando de acordo com o seu interesse. Por isso existe o concurso público, que é importante, que é um direito do cidadão, e está protegido por isso. Mas a privatização da Eletrobras, o grande prejuízo para a sociedade é da soberania energética. Você vender as suas principais empresas e o setor energético que dita
praticamente aquilo que vai abastecer o teu parque industrial, comercial e residencial é uma fragilidade, que é considerada em todo o mundo, os grandes dos países em desenvolvido, ele não entrega o setor elétrico para o poder privado, principalmente para o interesse internacional. Se fosse uma empresa fragilizada que desse prejuízo, ninguém queria comprar. Aí retomo. As pessoas dizem assim, mas não dá o lucro, né? Que tem sido sempre uma crítica de forma muito simples. Imagina que nós aqui, por exemplo, no Acre, você faz uma linha aqui na Transacriana. Sempre conversando eu dou esse exemplo. Mas isso aqui vai dar prejuízo. Não dá prejuízo não, porque lá a Jacira, que mora lá no final da Transacriana, ela vai ter a energia. E aí a chegada dessa energia, ela dá uma dinâmica no comércio. A Jacira vem, compra compra um freezer, compra uma geladeira com um ferro de engomar, você dá uma TV. Uma TV, e aí isso aquece o mercado, o governo tem impostos para abastecer, você melhora a sua qualidade de vida, você passa a produzir mais no seu sítio, porque você agora vai poder estocar. Ou seja, se há um prejuízo, muitas vezes em alguns aspectos, no sentido de que eu não consegui dinamizar, mas eu poderia ter, Jacira, agora que você tem aqui a energia, agora você pode produzir muito mais. É a hora Sem contar a qualidade de vida, né, dessas pessoas. Né? Do poder público chegar lá e estimular a sua produção, porque ele tem energia. Agora, mercados internacionais, grupos internacionais, não terão nenhum tipo de comprometimento com esse tipo de investimento. Não. Que vai dar prejuízo, digamos. Nós estamos aí, por exemplo, enfrentando agora o preço dos combustíveis, estão nas alturas, né? Hoje você, por exemplo, convida uma pessoa para ir na tua residência, até numa atividade de socialização, né? Um aniversário. Aí, muitas vezes as pessoas não vão porque, dependendo da distância que estão, hoje elas não podem tirar o combustível que vai servir no dia a dia do trabalho, porque nós não estamos conseguindo pagar o preço do combustível. Agora imagine, a empresa Eletrobras aberta ao capital internacional, e esse capital internacional, ele em nenhum momento vai querer algum tipo de prejuízo. Imagine se ela fica vinculada ao dólar também o preço da energia. Aonde é que nós vamos chegar? Todos os estudos relacionados ao preço da energia indicam que vai aumentar. Uma outra questão eu quero falar para você. Agora, nós estamos aí numa luta por melhorias, por reposição salarial na universidade. Não é reajuste, não. Nós estamos há 7 anos sem receber nenhum tipo de reajuste na universidade. Isso fragiliza muito a nossa instituição e a nossa categoria. O trabalhador ele tem que ir trabalhar com a certeza de que os boletos deles estarão pagos pelo suor dele, de que na mesa dele ele vai garantir, pelo aquele trabalho dele, vai ter o pão para a família dele. Você não pode ir trabalhar preocupado com o que a tua família vai comer. Nenhum trabalhador pode se dar esse luxo e o patrão querer que você esteja produzindo bem com isso. Que é uma realidade, né, geral, digamos assim. Professor Fortunato, nosso muito obrigado pelo 2 Dedos de Prosa de hoje. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais tempo, né? Porque assunto realmente não falta. E eu fiquei muito impressionada com o seu preparo, né? Para enfrentar esse novo desafio e eu estou torcendo que dê tudo certo, tá? Uhum. Boa sorte nesse novo desafio. E o professor Fortunato está se apresentando como pré-candidato a deputado estadual e está se mostrando, sim, uma pessoa preparada, né, para ter um mandato e para fazer muito mais pela sociedade acreana. Eu é que agradeço a oportunidade, obrigado pela fala, pelo elogio, não sei se mereço tanto, mas essa nossa militância do dia a dia, de querer fazer o bem para as pessoas, de estar envolvido na comunidade, lá no meu bairro onde eu moro aqui no Ivete Vargas, de ser um militante do esporte, de me preocupar com as pessoas, de querer que as pessoas estejam bem, é que vai nos qualificando o aprendizado e estar interagindo com as pessoas, nós vamos aprendendo. E nós temos que estar sempre aberto a essa questão do aprender, né? E se, claro, as pessoas estiverem interessadas no sentido de que nós precisamos fazer esse debate político sempre para qualificar o parlamento, nós vamos fazer.
e eu tenho tido a oportunidade, junto com meus colegas de trabalho, de estar me qualificando. A universidade tem me ajudado muito nisso. Eu tenho aprendido muito com os meus alunos, com meus colegas professores, técnicos, aquele comunidade universitária e também outros parceiros de outras localidades, como falei, do dia a dia, e também a Eletrobras. Eu tenho sempre dito, e me orgulho muito disso, de trabalhar em 2 setores estratégicos da vida nacional, que é a Eletrobras e que é a universidade. Mas que infelizmente, nós não somos tratados como deveria. E aí não é o servidor público, é a instituição pública que pertence a todos nós. Eu agradeço a você, agradeço o programa, muito obrigado pela oportunidade. Boa sorte. Bom, esse foi o nosso 2 Dedos de Prosa de hoje. Para você um ótimo dia. E a gente já marca o encontro para amanhã, nesse mesmo horário aqui na TV A Crítica. 2 Dedos de Prosa.